Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos nesta quinta-feira ao nosso devocional diário e eu quero compartilhar uma palavra com você lá do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias. Eu quero falar sobre um assunto muito sério, muito importante, sobre aquilo que nós temos entregue diante do altar do Senhor, seja como ações, intenções e atitudes. Veja só o que está escrito. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra, diz Deus? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome, Senhor? Vocês oferecem pão impuro sobre o altar e ainda perguntam, em que havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que poderoso. Por tantas vezes, irmãos, nós dedicamos a melhor parte das nossas vidas, a nossa maior força, energia vital, nas coisas que de alguma forma vão agradar os homens deste mundo, sejam líderes, governantes ou até mesmo as nossas próprias vidas, nosso trabalho. Por tantas vezes, a melhor parte que nós temos sobre as nossas vidas, nós entregamos e dedicamos às coisas desta terra, deste mundo. Mas o Senhor aqui ele estava confrontando o seu povo, porque eles haviam saído recentemente do exílio, passaram 70 anos sofrendo na mão dos babilônios, perderam suas casas, perderam o seu templo, o seu lugar de adoração, e nesse tempo o Senhor havia já permitido que assim fosse restituído aquilo que eles haviam perdido naquele tempo, pelo mesmo fato que o Senhor estava cobrando eles aqui nesse momento. Eles lá no passado haviam sido abatidos por uma apatia espiritual, se dedicando mais às coisas do presente tempo, do presente século, e uma apostasia, deixaram a sua fé de lado, começaram a viver a sua vida normal, digamos assim, sem falar das coisas do céu, e acabou que o caminho deles foi aquele mesmo, um exílio babilônico onde sofreram, perderam, enfim, tudo aquela tristeza que nós já falamos algumas vezes aqui. Só que depois desse processo eles ainda estavam repetindo a mesma coisa, e só que nesse momento eles não estavam compreendendo, e o Senhor usa a vida do seu filho aqui Malaquias para que pudesse levar essa mensagem para eles. O que eles estavam entregando diante do altar do Senhor? Será que se eles entregassem essa mesma forma, desse mesmo jeito aos seus governantes, ou ao presente século, ou ao seu trabalho, aos líderes deles, será que eles receberiam da mesma forma? E aí é uma grande aplicação sobre as nossas vidas. Será que aquilo que nós temos entregue diante do altar do Senhor, se nós entregássemos da mesma forma, com o mesmo zelo, com o mesmo amor, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, com as pessoas que circulam a nossa vida, será que elas ficariam felizes e satisfeitas? Ou será que elas se sentiriam, talvez, desonradas com aquilo que nós temos entregue? Ele usa alguns exemplos aqui, como a profanação, coisas impuras sendo entregues de qualquer jeito, animais também, coxos, cegos e tudo mais, animais que não eram puros, não era o melhor que eles tinham para entregar, e era aquilo que eles estavam entregando para o Senhor e deixando a melhor parte para usar para esse século, para esta terra. Então nós precisamos levar a nossa atenção e refletir sobre isso. Traga para a sua vida agora. Se você entregasse a sua dedicação de oração, por exemplo, que é a sua conversa com o Senhor, da mesma intensidade como você entrega para Deus, entregasse essa conversa para seus filhos ou para sua esposa, eles se sentiriam bem com você, ou talvez eles sentiriam que você está um pouco distante. Se talvez os recursos que você tem feito chegar para sua vida ou para a vida daqueles que te cercam fossem os mesmos recursos que você tem ofertado, possivelmente para as pessoas, para o seu próximo, para o reino, essas pessoas elas ficariam felizes, satisfeitas, ou elas talvez veriam você como um tanto quanto avarento, mão fechada. É uma reflexão muito profunda que nós precisamos fazer. Quando nós vamos para o terceiro capítulo aqui desse texto, nós vemos Malaquias falando que se nós nos dedicássemos àquilo que realmente o Senhor deseja fazer, o Senhor mesmo faria com que as janelas do céu se abrissem sobre as nossas vidas. Malaquias capítulo 3, versículo 10 fala que nós deveríamos trazer os tesouros, sim, com amor, da forma como deveríamos, à casa do Senhor para que houvesse mantimento, e assim nós poderíamos colocá-lo à prova para ver se o Senhor não derramaria as bênçãos sobre as nossas vidas. Existe um processo de bênção conforme nós entregamos, o Senhor não somente responde, mas corresponde. Mas o que me chama mais a atenção é no final do capítulo 3, quando ele fala assim, então aqueles que temem ao Senhor, aqueles que fazem verdadeiramente com o seu coração, que não tem reservas na hora de adorar, de servir o seu próximo, de amar o seu próximo, de ter seu tempo devocional com o Senhor, de oração e tudo mais, ele fala assim, então esses que temem ao Senhor, eles falavam uns aos outros, o Senhor escutou com atenção o que nós dizemos, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Olha que maravilhoso, eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha só que poderoso. Chegará um tempo que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, ela será reconhecida pelo Senhor,
pelas pessoas que nos servem e pelas pessoas que nos cercam, mas principalmente nós seremos separados, distintos daqueles que dedicaram-se a sua vida a somente viverem para si e não viverem para o Senhor ou como o Senhor deseja que vivamos. Pensa nisso, viu? Que você possa, no dia de hoje, refletir acerca da forma como você tem entregue a sua adoração ao Senhor, como você tem servido através dos princípios e valores do Senhor e se realmente isso tem agradado a você, mas principalmente ao coração do Pai. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos gratos por esta manhã na Tua presença, Senhor. Muito obrigado pelo dom da vida, Senhor. Muito obrigado pelo brilho dos nossos olhos, pela saúde física, cognitiva, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo intelecto, qual o Senhor tem entregue sobre essas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós queremos aqui, Senhor, apresentar essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta manhã. Hoje falamos aqui sobre uma entrega, por muitas vezes, não completa diante do Teu altar, Pai. Por tantas vezes nós nos dedicamos mais às coisas desta terra do que às coisas do Senhor. E nós não queremos mais ser assim, Pai. Por isso nós queremos pedir perdão se por algumas vezes nós temos agido dessa forma, Pai. Que o Senhor nos conduza a uma nova direção e nos convença através do poder do Espírito Santo, Pai. Para que aquilo que nós venhamos entregar, Senhor, seja como adoração, seja como oração, seja como devocional, seja servindo o próximo, seja o melhor, Senhor. A nossa melhor parte seja entregue ao Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor e que você possa reavaliar totalmente a vida, a sua entrega diante do altar do Senhor. Deus abençoe a sua vida.